Ei, vamos ver. Dani, Cláudia, hello, olha o pessoal chegando. Do nada resolvi fazer, Bia, Fabiano, olha só, inventei e vambora. E aí, faz tempo que a gente não se fala, hein, Fabiano? Cláudia, querida. Só vou esperar uns minutinhos. Foi super de surpresa. Ai, Dani, que honra! Vai ser assunto bom, coisa boa, coisa boa. Eu acho que é sempre bom aparecer por aqui, trocar ideias e falar um pouquinho desse nosso futuro. E a turminha tá entrando. Como desbloquear live do computador? Não faço a menor ideia nem do que você tá falando. Olha que chique, ele tá assistindo pelo PC, nunca nem sabia que dava. Aurora Eco, muito bem. Tem um monte de gente entrando e só tem 4 pessoas ali aparecendo, né? Mas enfim. Tá todo mundo, vocês estão me ouvindo? Tá ok o som? Fê. O meu sonho é saber colocar o assunto aqui, fixar. Eu acho que é aqui, ó. Será que é aqui? Agente de viagens. Fixar comentário. Olha, já aprendi. Bom, gente, vamos começar. São 20 horas em ponto. Fabiano disse que me ouve bem, a Dani também tá ouvindo bem. Vim cutucar um pouquinho, trazer um pouquinho de reflexão. Vai ser uma coisa, um bate-papo rápido. E tomara que mais pessoas entrem e depois vai ficar gravado, porque agora eu já sei gravar a live. Oi, Valentina, Raquel. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, hoje é um dia mais do que nunca que a gente comemora, né? Que é o dia do agente de viagens. E eu vi um monte de posts pipocando, vários posts e felicitações aí nos stories, falando sobre o agente de viagens, né? Que o agente de viagens é o realizador do sonho, etc, etc. Bom, quem não me conhece ainda, quem tá me vendo aqui pela primeira vez, eu sou Rogéria Pinheiro, eu tô à frente da Travel Education há 11 anos, eu tô há 19 anos atuando no mercado de viagens de alto padrão, de viagens de luxo, e há 11 anos eu me dedico a compartilhar conhecimento, a trocar conhecimento com profissionais da área de viagens. E eu tenho desde 2014 um curso chamado Construir Viagens, Realizar Sonhos, que eu já rodei o Brasil aí com várias edições deles, e faço também mentorias individuais para agências de viagens. E aí, uma das coisas que eu começo falando no Construir Viagens, Realizar Sonhos é justamente sobre a definição de agente de viagens, né? Que é uma profissão que tem muitos e muitos anos,
mas que quando a gente pensa no agente de viagens, a gente pensa no intermediário, na pessoa que intermedia um serviço, a compra de um serviço, né, entre o cliente e a viagem em si. Da mesma maneira que eu gosto muito de falar sobre a diferença do passageiro e do cliente. Eu gosto de trazer um pouquinho esse conceito e fazer essa provocação de que passageiro, o nome já diz, é aquele comprador que comprou da tua empresa uma passagem aérea, um ticket de hotel, um ticket de navio e foi para nunca mais voltar. E há 11 anos o meu trabalho é trazer para todo mundo à tona a essência do cliente, que é aquela pessoa que busca a minha marca, que busca algo mais. Vocês concordam? Vocês ainda estão no atendimento ao passageiro ou vocês acham que vocês já estão olhando para aquele comprador como um cliente? Me contem nos comentários. Enquanto vocês vão interagindo aí, eu quero falar sobre o consultor de viagens, né? Tem algumas pessoas, a Fran, a Josi, a Letícia, a Dani, a Eli, que acabou de entrar, que já tiveram a oportunidade de trocar essa ideia comigo. A Bianca agora acabou de falar que tem clientes, pouquíssimos passageiros. Então, a minha bandeira é que os agentes de viagem se tornem consultores de viagens, né? E aí sim, o consultor é aquele profissional que atua na construção do sonho da viagem até a execução. E isso, gente, é um ponto que eu acho muito importante a gente ter essa consciência da evolução da nossa atuação na vida do cliente, no dia a dia do cliente. A gente sair do papel, né, do agente de viagem, apenas do intermediário, o que a gente até às vezes chama do tirador de pedido. A gente faz a transição para ser consultor de viagens, que é aquele profissional que constrói o sonho de viagem junto com o cliente. O consultor não faz a pergunta para onde você quer ir, né? Então, quando eu faço as mentorias, principalmente nos cursos, a gente fala muito sobre isso. Qual o caminho que um consultor trilha para iniciar o planejamento da viagem, né? Isso é um ponto que é muito importante vocês pensarem, vocês olharem para a gente chegar na próxima parte. Travou, a Dani falou, tenho clientes, alguns chegam como passageiros, mas logo passam a ser clientes, chegam desconfiados, muitas vezes em função de experiências anteriores. É isso. Travou, Raquel, eu acho que tá todo mundo vendo ou travou mesmo? Pra mim tá rolando. Patrícia entrou, eu acho que tá rolando. Bom, eu vou continuar, a minha conexão aqui tá super boa. Bom, e aí, pensando nisso, né? Então, pensando nesse desenho pelo qual a gente passou, conceitualizando o agente de viagens e o consultor de viagens, a minha próxima provocação é sobre qual vocês acham que será o papel deste profissional que hoje é consultor de viagens, mas qual será o papel desse profissional pós-pandemia? Como vocês acham que será a atuação de vocês?
e qual será o peso do planejamento e consultoria de viagem nessa próxima, né, nessa retomada. Então, eu quero que vocês me podem fazer perguntas sobre esse tema, se vocês ficaram com alguma dúvida ou não concordam com alguma teoria aí que eu passei. Mas hoje, considerando que é o dia do agente de viagens e a gente pode ser ousada de dizer que hoje é o dia do consultor de viagens, que é o futuro, né? Aliás, que é o presente e que segue aí para um futuro. E eu recebo muita gente me perguntando, querendo entender como que é a expectativa, como que é a expectativa de retomada, de cliente e etc. E eu tenho sentido poucas perguntas sobre qual seria o papel desse novo profissional. Fran, sobre a consultoria, qual o valor a ser cobrado do cliente? Fran, nós teremos o nosso bate-papo, nosso Creative Talks das mentoradas Travel Education, e a gente vai falar desse assunto. A Dani me falou, cada vez mais importante o papel da consultoria, aproveitar esse momento para fortalecer o relacionamento e confiança deles no conhecimento. É isso. Isso é um ponto muito importante, mas é importante vocês pensarem como estrategicamente vocês estão fazendo isso, né? Como vocês estão desenhando e colocando no papel o peso de um planejamento. Vocês já pensaram que se hoje um consultor de viagens tinha que pensar em 10 temas para a retomada do mercado, esse consultor de viagens vai ter que pensar em 20 temas? Eu estava falando com um parceiro agora há pouco e, enfim, tenho falado muito com várias pessoas e a gente tem ouvido muito, né, sobre apenas essa expectativa da venda, mas o tipo de conhecimento, de segurança, quais as normas, se o hotel ele está seguindo normas de segurança e quais são essas normas. A gente tem a noção do quão diferente vai ser viajar a partir de agora. Então, o que eu quero trazer para vocês? A Raquel, eu acredito que depois dessa fase, o passageiro, o cliente, vai mudar muito, vai dar muito mais valor ao agente de viagens. Então, Raquel, a minha provocação é: o cliente vai dar valor ao consultor de viagens ou o consultor de viagens precisa aprender a colocar no papel e argumentar sobre a sua proposta de valor, né? A gente que fica esperando o cliente dar valor para mim, ou eu tenho que tomar alguma ação para mostrar para esse cliente a importância do meu papel na construção da viagem dele. Fabiano, hoje o consultor tem a chance de mostrar o seu valor ao viajante, mas para isso o agente tem que se valorizar. Exatamente, né? Então, esse profissional, a agência de viagens, o consultor de viagens, seja ele um profissional dentro de uma empresa, seja ele um profissional independente, a Eli, eu super apoio você nessa ideia, Rogéria. Não é esperar que o cliente nos escolha. Para isso, temos que ter o porquê ele precisa de nós. Exatamente. Então, e a Carol falando, a relação cliente versus fornecedor precisa ser muito próxima ainda mais. Também super concordo, estava falando com o Fabiano sobre a importância disso, né? Sobre a importância da retomada da cadeia de compra, aonde os vínculos de confiança vão fazer total diferença nessa reconstrução do nosso mercado. Então, o que eu quero
provocar de vocês e incentivar que vocês façam. Façam o exercício, a lição de casa de vocês construírem a sua proposta de valor. O brasileiro, por natureza, e aí generalizando, não está muito acostumado a se valorizar, né? Ele tem aquele receio de ir para o patamar, de ir para a linha da arrogância, e não tem nada a ver. Quando você coloca no papel o caminho que você percorreu para chegar onde você chegou e o que isso te dá de autoridade para que você possa ser o responsável pela construção de uma viagem, faz toda a diferença. Então a gente não pode cair no conto do impostor, né? De repente não se achar capaz ou não se achar bom o bastante ou merecedor do crédito daquele cliente. Então, é um exercício que é muito simples. Nos meus workshops, quando eu falo de proposta de valor, eu pontuo em bullet points a minha trajetória. Qual é a minha formação, aonde eu trabalhei, a importância dos lugares e dos cargos que eu exerci, o que eu aprendi com aquilo e as viagens que eu fiz. Então, quando eu me coloco como conhecedora do mercado de luxo, é preciso que eu diga aonde eu vivenciei, sobre o que eu vivenciei, para que eu tenha uma base para me colocar como especialista, como uma profunda conhecedora desse mercado. Então, é muito importante que vocês façam esse movimento, né? De colocar no papel essa trajetória e, a partir daí, construir um empoderamento sobre o tipo de profissional que vocês são. Porque isso, sem dúvida, é o que vai fazer a diferença na hora de você explicar para o cliente, na hora de você comunicar ao cliente, através do marketing, de Instagram, através das redes de relacionamento com esse cliente, o porquê que ele vai escolher você. Principalmente nessa fase pós-pandemia, nessa fase de tantas inseguranças, vocês podem ter certeza, do mesmo jeito que nós, profissionais, ficamos inseguros sobre o DMC, se o DMC vai funcionar, se vai quebrar, quem quebra, quem vai ser parceiro, quem não vai ser, o cliente, ele também vem com essas inseguranças. Eu tenho ouvido muito algumas agências falando, o cliente ele tinha topado adiar e agora ele está inseguro, ele quer cancelar. Então, quando você tem uma proposta de valor muito bem construída, você consegue argumentar de maneira mais fluida, de maneira mais segura sobre o porquê aquele cliente deve confiar em você. Então, essa é uma provocação que eu deixo para que vocês exercitem isso, porque vocês podem ter certeza, vocês vão precisar muito desta ferramenta de geração de confiança para retomar esse relacionamento comercial com os clientes. Hoje a gente está na fase do relacionamento, de empatia, dessa comunicação, desse contato próximo, tete a tete com o cliente, enquanto a gente está aí vivendo essa situação super atípica. Mas em breve, temos uma expectativa que seja muito em breve, talvez não seja tanto, mas temos essa expectativa. A relação comercial com o cliente, ela vai ser retomada. E aí, que tipo de argumentação vocês têm que ter? Vocês têm que ter a noção de que o cliente, ele vem com outras demandas, ele vem com outras perguntas. Então,
a gente vai ter que evoluir. Bom, de agente de viagens, pelo amor de Deus, vocês já têm que ter evoluído para consultor de viagens. E dentro da esfera de consultor de viagens, é muito importante que haja aí um próximo passo. A Eli está falando, mas também há muitos agentes que não buscam crescer, não buscam inovações, ficam esperando. Lamento informar que esses profissionais, a chance, não que eu deseje, obviamente, mas a chance deles ficarem pelo caminho, ela é muito grande. Também estava conversando hoje com um parceiro e falando muito sobre isso, né? Que agora é o momento de se reinventar. É o momento de sair da zona de conforto real. E que se aquela agência, se aquele profissional, ele acha que é muita coisa que ele tem que fazer, existem caminhos, né? Existem parcerias, existem consultores independentes aí fazendo parcerias que tiram o peso dessa parte de estratégia, de marketing, de burocracia e deixam que a pessoa faça o que ela sabe de melhor, que é atender o cliente, que é oferecer algo especial para o cliente. E com o tempo, né, assim que tudo isso, essas relações comerciais se retomam, a gente vai perceber algumas empresas aí ficando para trás, porque não vai conseguir ter fôlego, não vai conseguir ter entrega, né? Eu não tô falando daí de números, eu não tô falando de fluxo de caixa, eu tô falando realmente de entrega de serviço, de valor agregado do que é intangível. A Carol, temos que aproveitar e abraçar o cliente, eu tenho falado muito sobre isso. Turismo pelo mundo, acho que eles não sobreviverão. Claro que não é a ideia. Eu, inclusive, estou aqui para ajudar quem quiser, quem se dispor. E eu estou muito feliz que tem crescido muito o número de agências que estão com esse desejo. Muitas vezes, e é comum no nosso mercado, a gente ter empreendedores, né? Então, pessoas muito apaixonadas pelo mundo das viagens, mas que patinam um pouco ou ficam confusas com a quantidade de exigências que esse mercado vem trazendo cada vez mais. Não vejo mais que devemos abraçar o cliente, no meu entender já é um pouco ultrapassada. Hoje temos que dar as mãos a eles e construirmos junto. O viajante tem o esqueleto pronto. Eu acho que a ideia da Carol foi um pouco, nesse momento, a gente está no momento de se aproximar do cliente, porque as agências ainda, eu vejo algumas inseguras sobre se é o momento de voltar a se relacionar com o cliente, e eu sempre digo, desde a primeira primeira live que eu tenho falado, que quem não estiver falando com o seu cliente de alguma maneira vai ficar para trás na largada, né? Esse cliente está o tempo todo sendo inspirado, sendo cutucado de alguma forma pelas redes sociais, enfim, por diversas formas e por várias marcas. A gente não pode achar que um cliente que compra comigo, ele só está vendo o meu conteúdo, as minhas inspirações, as minhas viagens, né? Esse é o nosso trabalho constante, que é transformar o cliente em fã, que é aquele que compra comigo, independente do produto do vizinho. Mas o que eu quero que fique muito, muito na ideia de vocês e que vocês façam a construção dessa informação, que vocês façam a construção desse conceito, é sobre a importância de vocês colocarem isso no papel, a importância de vocês absorverem isso e de vocês
comunicarem isso mesmo sem falar diretamente sobre isso. Aí ele falou, além de que nosso concorrente é o meio que o cliente vive e não apenas a outra agência, sem dúvida nenhuma, né? Mas o que eu sinto é que um ponto positivo, né? Se eu puder ser ousada e dizer assim, dessa situação toda, é que o cliente ele vai buscar a confiança, né? Ele vai buscar um profissional. É a mesma coisa de eu contratar um arquiteto ou uma pessoa que curte só fazer projeto. Então eu acho que agora, mais do que nunca, o consultor de viagens precisa fazer essa construção dessa teoria, olhar para o seu negócio, para o seu propósito, para a sua essência e transformar isso em estratégia, né? E transformar isso em marketing e transformar isso em ação. Porque isso vai fazer com que o próximo passo, que é a valorização dessa etapa da viagem, que é a valorização da construção da viagem, tome uma outra proporção. Então, o que eu sinto que existe oportunidade de acontecer, que obviamente nada disso que eu tô falando é tarefa fácil, e principalmente essa próxima, esse ponto que eu vou falar, mas hoje, nessa próxima etapa, o peso, a responsabilidade e o grau de conhecimento de um profissional para construir o planejamento da viagem vai ser muito, muito mais profundo, vai demandar muito mais do que o que a gente tinha até março, né? Então, mesmo o consultor de viagens, que já oferece um serviço mais profundo do que o agente de viagens, mesmo esse consultor, ele vai demandar muito mais tempo e ter que ter muito mais informações para construir, apenas para planejar a viagem. Então, se eu tenho essa linha muito bem desenhada, no momento que eu penso, bom, eu vou começar a monetizar o planejamento da viagem, eu vou começar a cobrar pelo projeto da viagem. Você já tem a base já construída, você já tem o caminho, o cliente ele já está conectado e sintonizado e ele já está acostumado com o caminho de linguagem, ele já está acostumado a ouvir de você sobre o valor intangível que você representa. E aí o próximo passo, que é uma grande oportunidade que eu enxergo, eu não sei se alguém discorda aí de mim, mas eu acredito numa grande oportunidade da gente finalmente conseguir implementar a cobrança desse perfil de serviços para o cliente. Mas não dá para ser um negócio que é ali jogado, né? Que você simplesmente do nada vai começar, eu vou cobrar agora e cobro de um, não cobro de outro, faço ou não faço. Então, eu não sei se vocês têm, se alguém de vocês tem alguma visão ou se já pensaram sobre isso, se vocês já enxergaram essa oportunidade nesse momento de tudo isso que vocês estão passando. A Carol falou, sim, assim esperamos. E aí é isso, né? Além de esperar,
Obviamente, quem trabalha numa empresa acaba seguindo aí estratégia da empresa, mas eu falo muito com empreendedor, muito com profissionais independentes que sentem essa angústia, essa dificuldade, essa resistência do cliente, que talvez se a gente se o mercado se une e estrutura de uma maneira sólida, seja aí o momento de dar esse próximo passo, né? Seja o momento de conseguir valorizar, de conseguir mostrar o verdadeiro valor do serviço, né? Eu sinto que essa sempre é uma dor, né? Uma necessidade da agência que em muitos momentos não consegue apresentar para o cliente esse valor que é um valor intangível. Então, eu quis trazer para vocês essa reflexão, esse exercício, esse movimento e até esse estalo, né? Porque se a gente tem falado muito, e agora é um momento de oportunidade. E quais oportunidades? Então, também quero deixar essa provocação. Alguém quer perguntar alguma coisa? A Ju falou que concorda, né? Tá alinhada aí com isso que a gente tem falado. A turma, a Tina querida, Eli, Sil Maldonado, Fernanda. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Discordar também? Super pode. É uma live democrática. Realmente essa ideia. Eu fiquei hoje pensando, né? Vendo tantos posts de comemoração do agente de viagem. E eu acho que é uma oportunidade realmente da gente olhar para a nossa história, para a nossa trajetória e descobrir como monetizar isso, né? Como tornar a nossa história, a nossa autoridade, a nossa trajetória em serviço, em valor agregado. Micaela, às vezes isso é que é necessário, a agência de cada cidade fazerem reuniões entre si, uma parceria e alinhar sobre essa cobrança de consultoria. Sim, pode ser, obviamente que seria o sonho, mas nem sempre as estratégias estão sempre alinhadas. Eu acho que não precisa alinhar e todo mundo combinar como faz. Eu vou espirrar, olha. Eu acho o que tem acontecido com essa situação toda, essa quantidade de lives, essa quantidade de encontros que as pessoas têm feito, eu tenho percebido também essa união do mercado, né? Eu tenho percebido agências que são que se identificam, pessoas que se identificam e agências que vão se identificando em nichos, fazendo esse movimento aí. A Kampala em uma cidade como São Paulo, isso é inviável? Sim, eu acho que também não é só pelo fato de ser São Paulo, mas eu acho que é porque existem nichos muito diferentes, né? O que eu acho que faz muita diferença e que torna todo mundo ali em comum é o desejo de construir essa relação. Felipe, uma referência de valores de taxa até é interessante, mas podemos tomar, por exemplo, por médicos, porque um cobra 200 e o outro 1.000 pela consulta, simplesmente pela experiência que ele entrega. Exato. Claro que tem. Por isso que quando eu faço uma mentoria com uma agência,
e é muito comum uma agência me procurar para fazer implementação da cobrança de planejamento e de consultoria, eu sempre falo sobre a importância de personalizar. Não existe uma receita pronta. Então você tem que saber o seu nicho, o seu perfil, o perfil do seu cliente, como você trabalha, o que você entrega para ele, para a gente determinar. A Carol falando, temos que valorizar nosso trabalho, a maioria dos setores cobra consultoria, mas no turismo o pessoal fica com medo de cobrar e perder o cliente. Mas se você presta o serviço diferenciado, tem que se valorizar. E é aí que eu acho que nós estamos vivendo o momento da oportunidade. É quando o cliente vai chegar para a agência de viagens além da demanda da viagem, com a demanda do intangível, da busca pela confiança. Então, isso é o que vai nos... É como se fosse um empurrãozinho, vai. O cliente, ele já vem buscando essa confiança. Então, se desde agora, desse momento que a gente tá no momento de zero venda, tá tudo parado, tá essa loucura, vocês começarem a pensar estrategicamente nisso, na hora que a demanda reprimida vier de maneira comercial, vocês estarão mais prontos, né? Vocês estarão preparados para receber essa demanda de uma forma nova. Quando a gente fala sobre reinventar, sobre ressignificar, também tem muito a ver com isso, né? Não ficar esperando fazer as mesmas coisas da mesma forma que a gente fazia até 2 meses atrás. Então, se provocar realmente, procurar trocar ideias, procurar um networking que tenha a ver com você, que tenha a ver com o teu nicho, e aí vai naturalmente acontecendo, você se conecta mais com um grupo de agências, você se conecta melhor com outro perfil, e aí você vai se encaixando para que essas parcerias, elas perpetuem. Eu quero muito poder perceber no nosso mercado essa troca, essa continuidade de união, de network, de brainstorming, quando retomar as vendas, né, as relações comerciais. Espero, obviamente, que num ritmo menor, porque vocês estarão todos vendendo enlouquecidamente, mas sem perder o trilho da importância que é esse desenvolvimento de conteúdo, desenvolvimento de parcerias, trocas de ideias para conseguir construir um mercado mais forte, né? Para se posicionar como profissionais que somos todos, né? Que tem o seu valor e que esse valor ele é importante e essa diferença. Então eu acho que essa a reflexão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Era mais um bate-papo, uma reflexão, uma provocação que eu queria deixar. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, também se quiser mandar via direct, se lembrar alguma coisa, enfim, que eu não tenha mencionado aqui, eu tô super também à disposição de vocês no direct para trocar ideia, para, enfim, ajudar e apoiar nesse momento que a gente está passando, né? Alguém quer mais? Olha o Fabiano já liberando, ele já quer pagar R$1.000 para o Felipe Massari. Felipe Massari aceitou R$1.000. Carola, muito obrigada, gente. Eu acho que
a provocação tá feita. De vez em quando eu vou dar essas aparições aqui do nada para quem tiver conectado, tá disponível e tá afim, fazer esses movimentos aí, trazer essas pulguinhas atrás da orelha para vocês. E Raquel, super obrigada. Felipe, uma pergunta: você acha que dentro de uma mesma empresa é possível ter... super, com certeza, departamento de pacote e um departamento fit? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho total certeza. Só que precisa estruturar, porque obviamente quando eu vou ter um pacote, eu tenho que trabalhar estrategicamente antes, desenvolvendo que pacotes, quais são os fornecedores, o que eu vou lançar isso como pronta referência. E às vezes isso dá muito trabalho, porque dependendo do destino, é tanta quebra de tarifa, é tanta encheção de saco, que para você criar uma pronta referência, você passa semanas. Então, também não às vezes quem tá ali na linha de frente de vendas minimiza de alguma maneira quem tá em produtos, operações, e aí quer abraçar o mundo. Então, lidar com o FIT, lidar 100% com o personalizado, parece mais difícil, mas às vezes não é, porque você consegue manejar melhor. Mas sim, Felipe, é possível, mas tem que ser pensado. Vai criar pacote, foco, estrutura, lança e aí você comercializa os dois jeitos. A Micaela, muito bom, excelente. Obrigada, Micaela, obrigada. O Pedro, enquanto não houver uma vacina, já é fato de que uma segunda onda de contágio é esperada no hemisfério norte. Tarará. O papel do consultor será fundamental no gerenciamento das constantes alterações de viagem, sendo mais valorizado em detrimento. Esse é o nosso momento. É isso, Pedro. O que ele comentou antes, eu também penso assim. Eu também penso que enquanto... Mas isso eu penso, né, gente? Porque eu não sei nada, não sou médica, não sei nada. Mas eu penso que agora é o momento de construir essa proposta de valor e implementar essa valorização do seu trabalho, porque com certeza vai acontecer e essa coisa do cliente cancelar e aí ficou a comissão. Gente, não dá só para trabalhar por comissão de 10%, 10%, 12%. Então, joguei e saí correndo. Mentira, tô aqui no direct para vocês. E fica essa reflexão, fica essa lição de casa. Voltamos qualquer dia, qualquer horário, para trocar mais ideias. Gente, muito, muito obrigada, Felipe. Obrigada a todo mundo que participou e até a próxima. Beijos!